E hoje é dia de um grande comparativo. Vamos comparar um Xeon V2 com o Xeon V3. Na verdade, vai ser o Xeon 2640 V2 versus o 2640 V3. O Xeon 2640 V2 é um processador muito poderoso da plataforma x79. Ele tem 8 núcleos, 16 threads e na prática acaba trabalhando com uma frequência de 2.3 GHz, apesar das especificações da Intel mostrarem um pouquinho diferente. Ele é um processador que trabalha com memórias DDR3, mas apesar disso ele tem um cache muito alto, ele tem 20 MB de cache L3, o que faz com que ele recrute muito menos o uso da memória RAM, fazendo com que o processador fique mais rápido. Nós podemos encontrar esse processador separadamente na casa dos R$120 a R$150 no AliExpress, porém comprar um kit completo com esse processador incluso fica muito mais barato. Isso porque nós conseguimos encontrar kits com 16 GB de memória RAM e uma placa-mãe inclusa por apenas R$ 750, talvez até menos, aplicando cupons de descontos. O Xeon 2640 V3 pode ser encontrado separadamente no AliExpress a valores próximos a R$ 350. Ele já foi mais barato, mas com a alta demanda subiu bastante de preço. Ele tem especificações muito parecidas ao 2640 V2, também tem 8 núcleos, 16 threads, 20 MB de memória cache, mas ele já trabalha com memórias RAM DDR4, e além disso ele alcança uma frequência máxima de 3.4 GHz, isso com o desbloqueio do Turbo Boost ativado, que é um procedimento que a gente faz em processadores Xeon V3 para liberar mais potência dele. Porém, nesse teste nós vamos usar esse processador na frequência que ele funciona sem fazer o processo de desbloqueio do Turbo Boost, que vai ser na frequência de 3 GHz. Vale lembrar que todos os testes vão acontecer com 16 GB de memória RAM em Dual Channel, uma GTX 1060 de 6 GB, o comparativo vai ser feito utilizando o mesmo sistema operacional instalado em um HD de 2 TB. O primeiro jogo do nosso teste é o Counter-Strike. Todos os jogos vão estar com gráficos no mínimo e resolução HD para não forçar nossa placa de vídeo, fazendo com que o processador trabalhe no máximo da sua capacidade, uma vez que a placa de vídeo não vai limitar o teste. Logo de cara já é possível notar uma grande diferença entre esses dois processadores, uma grande diferença de desempenho bruto. O Xeon 2640 V2 já é um processador muito bom e entrega muito desempenho no Counter-Strike, mas o 2640 V3 ele acaba entregando até o dobro do desempenho na mesma cena. Ao final do teste nós tivemos uma média de 174 FPS no 2640 V2, 305 FPS no V3, mostrando uma grande diferença de desempenho entre as gerações do Xeon. Mas o teste não acaba por aqui, eu tive uma surpresa enorme no GTA V. Isso porque os dois processadores se comportaram de maneira muito semelhante. Apesar de pequenas diferenças em partes diferentes ali do jogo, no final a média foi muito próxima. E por incrível que pareça, ao final do teste nós tivemos uma média de 137 FPS no 2640 V2 e uma média um pouco menor no 2640 V3, que foi de 130 FPS, o que realmente foi uma surpresa muito grande para mim. Afinal, o Xeon 2640 V3 é um processador poderosíssimo e um empate técnico com o 2640 V2 mostra que os processadores x79 também têm muito caldo para entregar, mesmo com memórias DDR3 e uma plataforma mais antiga. No game Shadow of the Tomb Raider, a média final entre esses dois processadores também revelou algo surpreendente, mas ao analisarmos o teste na íntegra, é possível notar que o 2640 V2 tem os drops de FPS, principalmente ali nos momentos finais do teste. E eu acredito que essa diferença de desempenho, esses drops de frames que acontecem no 2640 V2, são por causa de instruções que não tem nele e que tem nos Xeons V3. Obviamente que isso não tira a potência do processador e ele continua sendo muito bom. Tanto que ao final do teste nós obtivemos uma média de 105 FPS para o 2640 V2, enquanto no 2640 V3 uma média de 119 FPS, o que mostra que os dois processadores são muito bons e o 2640 V2 realmente surpreende bastante. No game Assassin's Creed Origins, a gente tem um resultado muito interessante entre esses dois processadores. Nós temos o 2640 V2 entregando uma média final de 70 FPS, o que já é mais do que suficiente para jogar esse jogo super bem, enquanto o 2640 V3 96 FPS. Nesse caso nós obtivemos uma diferença de 26 FPS a mais para o 2640 V3. Honestamente eu esperava até uma diferença maior. Realmente estou muito assustado no quanto o 2640 V2 dá um desempenho interessante.
O game Forza Horizon é um jogo muito bem otimizado, principalmente para os processadores, que é um ótimo jogo para teste. O 2640 V2 nesse caso trabalhou muito bem, mas trabalhou um pouquinho abaixo do 2640 V3, é possível notar em todo o teste. O 2640 V2 atingiu uma média final de 83 FPS, enquanto o 2640 V3 uma média de 118 FPS. Não é que o Xeon 2640 V2 teve uma performance ruim, porque já foi na casa dos 80 FPS, que é excelente, mas a diferença de 35 FPS realmente é gritante. O game Far Cry New Dawn é um pouco mal otimizado, mas é interessante a gente fazer teste com ele também. E com o 2640 V2, nós obtivemos uma média de 66 FPS, enquanto no 2640 V3, uma média de 85, o que mostra que o 2640 V3 entregou 19 FPS a mais. Ao final desse teste, é possível notar a superioridade dos Xeons V3 em relação aos V2, mas se a gente for comparar em uma tabela de custo-benefício, em relação ao 2640 V2, o 2640 V3 não vale tanto a pena assim. Isso porque o Xeon 2640 V3 custa o dobro do preço do 2640 V2 e não entrega o dobro do desempenho do mesmo. Vale a pena mencionar que ambos os processadores podem trabalhar com qualquer placa de vídeo atual, inclusive o 2640 V2, que é um pouquinho mais antigo, mas o 2640 V3 trabalha muito bem em conjunto, até com uma RTX 3070, enquanto o 2640 V2 já seria indicado para placas de vídeo um pouco mais simples, como por exemplo a GTX 1060 de 3 GB ou a RX 570, talvez a GTX 1650 Super. Claro que também vai ser possível usar qualquer um dos processadores com placas de vídeo mais básicas, até com desempenho um pouquinho mais baixo do que eu citei. Lembrando que o Xeon 2640 V2 foi o processador que eu selecionei para a configuração de PC potente e barato para essa etapa do ano de 2021. E realmente eu acredito que acertei muito bem na escolha, porque é um processador muito forte e ele realmente não está tão caro, cabendo dentro do bolso do brasileiro. Vale ressaltar que tanto o 2640 V3 quanto o V2 são custo-benefícios se comparados a processadores Ryzen ou processadores da Intel que entregam o mesmo tipo de desempenhos, porque eles estão custando muito mais. Vou deixar links na descrição caso você se interesse, e ainda vai ter cupom de novo usuário, então se você tiver uma conta nova, você consegue descontos de 60 e poucos reais, talvez até mais vários outros cupons totalizando R$ 133 de desconto, beleza? É só clicar no documento abaixo, você vai ver uma lista com várias opções de escolhas para você. Se você gostou do vídeo, já clica aí no botão de se inscrever, porque vai ter muito mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais!